Meu filho, eu quero abraço, ligo bem tua graça, não quero trocar, sou na tua hora, eu quero trocar. Apenas um toque no teu coração, as lágrimas vão, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no teu coração, a igreja se prostra. Apenas um toque. Agradeço aí com oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Ei, Jesus. Deus Todo-Poderoso. Lado direito, por favor. Não perde 5 pontos. Eita, Jesus, deixa eu falar uma coisa a seus irmãos. 2022 estava lembrando algo aqui. 2022 eu comecei com a igreja, depois trocou de nome, passou para o meu irmão, né, pastor presidente. Eu comecei com a igreja lá em Parque São José. 2002. A igreja já estava viva já. Fernanda tinha uns 13 anos e parecia que eu estava brincando de culto. Parecia que eu brincava de culto. A igreja lá, ela era pequena assim, era 4 salas, né? E área. E quando eu comecei com aquele ponto de pregação, virou igreja, toda casa tem janelas, né? Presta atenção aqui, irmão, eu não sei porque eu estou falando isso aqui não. Mas Deus sabe. Tinha uma janela. E quando a gente começava o culto, eu dirigia, eu pregava, eu não tinha pregador, eu era diácono, eu estava ali. Eu lembro que a minha finada mamãe, ela entrava e sentava no cantinho e me olhava. Ela me olhava assim, meio triste, né? Porque não tinha ninguém. E ela fez, é longe. Você sai do trabalho, dois trabalhos, vem para cá. Então Deus mandou vir para cá. E é bom que toda vez que eu venho, eu janto com a senhora e vou embora. Então tá bom, eu quero então, continue. Mas quando eu estava de frente, eu ficava no púlpito, eu olhava a tristeza dela de ver a igreja de ninguém. Só tinha nós, né? Só tinha nós. E foi em 2000 isso, 2000. Quando foi em 2002, nós já estávamos com 2 anos ali.
Aí a festividade, então os cultos lá, tem foto até hoje, não cabia dentro da igreja, ficava na proa, a sala ficava lotada, e o quarto, que era o culto, ficava lotado, e os cultos tinha mais ou menos uns 8 sentados atrás, sabe? Na janela era lotado de gente para se botar a cabeça para assistir o culto. E Deus falando, ó, calma, porque eu não queria igreja cheia. Eu pregava, eu novinho, pregava, colocava uma caixa lá em cima, eu falava assim, olha, eu vejo que tem pouca pessoa aqui, tem uma caixa lá em cima, que eu estou falando de Jesus, e lá o vento levava, ia para os morros, eu pregando a palavra de Deus. Aí hoje, nós mudamos o culto para melhorar, para estudar a palavra, está me fadigando muito, eu quero isso aqui, ó, liberdade e tempo. Quero que o relógio está ali, eu quero pegar, quero ler, quero conversar com 2 ou 3 aqui. Por quê? Quem quiser aprender, eu quero. Quem quiser aprender, eu já aprendi, porque eu estou a semana toda estudando. Então, para mim, sempre vai ser bom. Pastor, mas deu quanto hoje lá? Não sei. Não dá para contar anjo. Né? Já que não tem gente, tem anjo. Né? Quantas pessoas que passam, olha, aí vem vazia, não entra. Se estiver cheio, vem. Igual nada. Então, nós temos que glorificar a Deus e a gente não olhe para trás. Não olhe para trás, olhe sempre para frente. Por quê? A pessoa que está olhando para trás, ela está vendo a igreja vazia, mas não olhe para esse motor. Quando olhar para trás, é olhar para pouca pessoa. Esquece as poucas pessoas. Sabe por quê? Se tivesse mais cheio aqui, ia ter mais gente aqui. E eu estou vendo aqui, pelo menos na terça-feira e na quinta, irmãos, multidão de gente chegando aqui. Pastor, mas está vazio. É bom que eu quero mais experiência para pregar a palavra de Deus, para estar estudando, eu estudo cada vez mais. Amém? Milene, você é secretarinha ainda, né? Divide as provas aqui. Divide com todos. Glória a Deus. Divide. Que maravilha, né? Glória a Deus. Oi? Quem? A menina Bia. Dá prova de todo mundo aí. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que dia é hoje, igreja? 28. Dia 28. Então, essa revista aqui é do dia 2 de fevereiro, já estamos largando na frente, hoje é vantagem, tá? A gente não está indo depois. Então, vou colocar dia 2 de fevereiro. Bem? Dia 2 de fevereiro. Vamos lá. Textual. Missionária Jaqueline Lee. Textual, Maria Jaqueline. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1. Verdade prática, Ana. Essa é verdade prática, para a segunda. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras de Deus. Amém. E de pé. Eu vou ler o primeiro, vocês vão ler o segundo, tá? Leitura bíblica em classe. João 1, 4, 9, 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito, se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam,
sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graças e verdade. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Comentários, né? A introdução. Apóstolo João viu como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentado um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. Os apóstolos não admitiam em hipótese alguma outra divindade, senão só, ou somente só Deus, Javé de Israel. Marcos 12, 28, 30. Por isso, no prolongo do seu evangelho, ele escreve o verbo como atributos da deidade, aquele que mais se destaca em relato do começo ao fim. A doutrina da divindade de Jesus. Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quando a natureza divina de Jesus, que o verbo era Deus, em João 1, ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Mesmo existindo a forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses 2:6. Para que conhecimento do ministério de Deus é que Cristo, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Deus. Tito 2:13. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1. E nós estamos naquele que é verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é verdadeiro, o Deus, a vida eterna. João 5:20. Irmãos, a revista hoje, ela está simples, porque nós já estudamos duas lições atrás sobre Jesus Cristo, e agora passada foi a encarnação, de Jesus, aleluia, quando ele se fez carne, habitou entre nós, aí depois ele ressuscitou, e hoje nós estamos falando aqui, estão afirmando, igual diz o texto, Jesus é Deus. Eu estava lendo, estava estudando, tem alguns pontos que eu vou colocar daqui a pouco, mas o que acontece? Jesus é Deus. No primeiro, João, ele já declara tudo ali. Ele sabe o que é palavra, ele sabe o que é verbo. Lá em Gênesis, quando eu estava criando todas as coisas, aleluia, Jesus já estava lá. Jesus já estava lá. E João é aquele, aleluia, evangelista que pega a palavra de Deus, que pregou quem era Jesus. E ele afirma dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo andava com Deus, e o verbo é Deus. O verbo é a palavra. O verbo se fez carne. Quem se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Aí eu sempre preguei, já há mais de 10 anos que eu prego esta mensagem, e eu falo, no princípio era o verbo, e o verbo andava com Deus, e o verbo era Jesus, era Deus. Aí eu vou e mudo o verbo, boto Jesus. Aí eu falo, no princípio era Jesus, Jesus andava com Deus, Jesus é Deus. Está o título da lição hoje aqui. Sempre preguei sobre isso aí, sobre palavra, sobre verbo. Quando eu falo palavra, irmãos, eu falo a palavra da Bíblia, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Nós temos que examinar o que? A Escritura, porque a Escritura é a palavra, e a palavra
aleluia, é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos falar hoje sobre, aleluia, seitas que não pregam que Jesus Cristo é Deus, não aceita que Jesus Cristo morreu. Teve uns que até aceitam que Jesus é Ele mesmo, mas não tem nada a ver com Deus, mudaram um pouco. Então hoje nós vamos aprender sobre a prova de palavra na Bíblia. Tem Bíblia aí, irmãos, que está mentindo, tem Bíblia que está ensinando as coisas erradas, e nós temos que aprender com a palavra de Deus. Procura aprender com o mestre qual o livro que eu tenho que ler, porque eu li um livro lá. Às vezes a pessoa é crente, mas está lendo um livro e ele vai aprender com aquele livro errado, porque não, em primeiro lugar, ele tem que pedir, aleluia, sabedoria a Deus, que o Espírito Santo venha sobre ele e ele chegar com uma pessoa que ele conhece. Ei, este livro é bom, esse livro eu posso ler, porque ele está dizendo assim. E a pessoa mais instruída do que ele, ei, pode ler esse livro, porque esse livro é bom. Mas cuidado com a pessoa que vai te liberar para ler o livro. Não adianta você ler, aleluia. Você tem que ler e tem que entender. E naquele livro tem que sair algo da parte de Deus, que você vai, ei, está batendo certinho qual eu aprendi. Se você está vendo alguma coisa errada, busca, irmãos, examina, porque você pode estar aprendendo com uma pessoa que você acha que é sábio, mas vai estar distorcendo a palavra de Deus. Aleluia. Aqui na leitura, em classe, diz tudo aqui, ó, que no princípio era o verbo. Olha que palavra, olha o 11, irmão, que coisa mais linda. Veio para que era o seu, e o seu não receberam. Aleluia. Mas todo quanto que recebe, tem o poder de ser feito filho. Quem quiser ser filho de Deus, tem que receber Deus, tem que receber o Filho. Se não recebe o Filho, não tem parte com Deus. Se não tem parte com Deus, não tem direito à salvação. Simples assim. Pode começar a acreditar, mas estuda aí que talvez vai precisar no final. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, o profeta desse ano, anunciou aproximadamente em 735 anos de Cristo quem? O Messias, o Emanuel, cuja tradução literal é Deus conosco. Lá em Isaías 7,14, Jesus, o Deus encarnado, veio como prometido, cumprindo todas as escrituras. Ei, preste atenção aqui. Jesus Cristo, ele cumpriu todas as escrituras. Olha que Jesus Cristo vinha fazendo tudo direitinho. Ele falou assim, eu quero ser carne, eu vim por isso, e ele foi. Quando chegou na hora que João Batista era seu primo, aleluia, ele estava ali batizando aquele povo ali, aleluia, quando João viu, e ele sabia que ali era o Messias, mas ele, ei, me batiza, porque eu quero ser batizado. Eu quero fazer igual todos passaram aqui. Ei, Jesus fez de tudo aqui. Para resumir um pouco da vida de Jesus. Jesus Cristo, quando ele era criança, com 8 anos, ele teve que passar, porque todos os meninos passavam. Jesus Cristo, quando chegou na hora de ser batizado, ele foi batizado por João Batista. Porque nós aprendemos que quando ele foi batizado pelo João Batista, ele foi conduzido para o deserto. Por quem? Pelo Espírito Santo. Então, ele já estava sendo mandado para ir para aquele lugar. E ele, ei, se está mandando, eu vou, porque ele era carne. Aí a pessoa fala, ei, mas Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, porque ele era 100% Deus, e ele era 100% homem. E eu digo, não, Jesus Cristo jejuou ali 100% homem, porque a palavra disse que ele teve fome. Quem tem fome é carne, espírito não tem fome.
Louvado seja o nome do Senhor. Aproveitar esse gancho para falar do nosso Jesus Cristo é muito bom. Aleluia. Mas só que depois disso tudo, Jesus Cristo, aleluia, ele teve que morrer na cruz. Chegou o momento que ele dizia: agora chegou, eu estou aqui como ovelha muda. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não der, seja feita a tua vontade. Eu estou aqui para beber para a humanidade. Oh Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O Deus Todo-Poderoso, seus atributos absolutos, os atributos são perfeição própria da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. A onipotência significa ter todo poder. Jesus é onipotente, lá em Mateus 28, 18. Ele é eterno, Isaías 9, 6. Malaquias 5, 2 e Hebreus 3, 8. No princípio era o Verbo. Indica que ele já existia. Antes mesmo da criação, com o Pai, lá em Gênesis. Onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente, Mateus 18, 20, 28, 20. A onisciência, que é o conhecimento perfeito. Jesus, ele conhece o seu coração, ele sonda o seu coração, ele sabe o que você está pensando agora. E é por isso que quando você precisa, aleluia, você está num lugar diferente, aleluia, de repente de frente de um patrão, ou de frente de um juiz, alguém querendo julgar uma causa ali, e você pode falar o que você quiser com Deus. O lugar está proibido, silêncio, ninguém pode falar nada, enquanto o juiz não permitir, mas Deus te permite você falar só com Ele. Enquanto os juízes, os advogados estão lá querendo te acusar de alguma coisa, você está ali assim, falando com Deus em Espírito. Só tu e Deus. Que é bom ter um Deus, né? Que você sabe que Ele está te ouvindo desde no pensamento, né? Desde na onisciência, porque Ele sabe o que você está pensando. Aleluia. É por isso que nós não temos que esconder de Deus nem mentir para pastor. Temos que fazer a vontade de Deus e saber que é Ele que é Deus. Quando você estuda isso, onisciência é o conhecimento perfeito. Ele conhece perfeito o que você está pensando aí agora. O absoluto, que Deus possui a todas as coisas e todos os eventos, todas as circunstâncias, por toda a eternidade passada e futura. Jesus possui esse atributo, viu? Jesus possui esse atributo. Então, por quê? Porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo, bem como os seus atributos. Louvado seja o nome do Senhor. Top 2, heresias que negam a divindade. Preste atenção nessa partezinha aqui, tá, irmãos? Arianismo, os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os quem? Os bionitas, seguido pelos monarquistas e dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi arianismo. O termo arianismo vem do Ario, o expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e considerava um dos deuses. Segunda categoria, rejeitava a eternidade do Verbo. Esse aqui foi o principal que negava que Jesus Cristo
é o verbo que Jesus Cristo estava lá. Não. Ele já está negando aqui porque ele queria ser o próprio Jesus. Ele dizia que ele era o Jesus, que ele era o Messias, para enganar o povo. Aleluia. Aí rejeitava. Primeiro que ele rejeitava no verbo, embora defendesse as suas existências, ele sabia que ele estava ali, da encarnação. Recusava que fosse ele eterno, com o Pai, mas sabia que ele estava ali. Então tem um meio de enganar, assistindo na tese que o verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que verbo não existia. Suas explicações, Ario e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de alguma passagem bíblica para dar sustentação às suas crenças. Segue algumas delas, a mais emblemática: o Senhor me criou no princípio, Deus caminho. Olha que ele já mudou aqui, viu? Olha que ele mudou aqui, ó. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Quer dizer, ele está dizendo aqui que o Senhor criou no princípio dos seus caminhos, né? Provérbios 8, 22, a qual a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Houve tempo em que o Filho não existia. Então nós aprendemos aqui que Jesus estava desde o princípio, e ele está dizendo aqui que houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: a vida eterna é esta, que conhece a ti por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. João 17:3. Com isso ignorava todos os pensamentos bíblicos que defende a eternidade e a deidade de Cristo. João 1:3. Como colusionar as controvérsias, a tradução. Criou de Provérbios 2:22, Septuaginta e opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é canã, obter, adquirir, criar, mas o sentido criar para trazer à existência algo, nada, era o verbo bará, com Gênesis 1:1. Texto de Colossenses 1:15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, e não há primogênito de Deus, e a palavra protocos, primogênito, primeiro chefe, foi usada no escritor sagrado como sentido de importância e prioridade, posição, primazia, preeminência, ou seja, Jesus encarnado tem primazia na criação, e a imagem do Deus invisível, porque Deus conhece, porque é Deus. Conhecer a Deus, em João 17:3, é o mesmo que conhecer Cristo em virtude da unidade da natureza, Pai e Filho. Estamos falando aqui Pai e Filho, Deus e Jesus, eles são um. João 10:30. Vamos para o tópico 3. Sanara, pode trocar o celular ali, que eu vou precisar do meu? Pode ser para filmar ali, que eu vou precisar do meu aqui? Eu estou correndo aqui, porque tem algo aqui, nessa parte aqui, bem bacana aqui. Vamos para 3 agora, tá?